Depois dessa introdução, né, falando de um modo geral em relação ao nosso sistema urinário, agora nós vamos passar, pessoal, a falar especificamente de cada um dos componentes. Nesse momento, nós vamos falar dos rins. Os rins, eles são dois órgãos marrom avermelhados, né? Então, a coloração marrom avermelhados, certo? São órgãos pareados, certo? Então, nós temos um par de rins, ou seja, rim direito e rim esquerdo. Eles estão situados atrás do peritônio, são chamados de órgãos retroperitoneais. Ou seja, pessoal, nós temos, por exemplo, né, que nós já vimos, o estômago, o fígado, os intestinos envolvidos ali pelo peritônio, e esses rins, né, esses dois órgãos, ficam atrás desse peritônio. Por isso, eles são chamados de retroperitoneais. Eles apresentam, pessoal, uma forma de grão de feijão, né? Então, se a gente observar, né, o rim, ele lembra, né, um grão de feijão, né? Em relação à localização, eles estão localizados um de cada lado da coluna vertebral, certo? Então, nós vamos ter o rim direito e o rim esquerdo. Lembrando que a coluna vertebral, né, ocupa o plano mediano ali do nosso paciente, né? Nos adultos, os rins apresentam aproximadamente 11 centímetros de comprimento e eles se estendem, pessoal, desde a 11ª vértebra ou 12ª vértebra torácica até a 3ª vértebra lombar, tá? Então, por volta da 11ª ou 12ª torácica até a 3ª lombar. Nós temos, pessoal, uma particularidade aqui, né? O nosso rim direito, ele é mais inferior que o esquerdo. Isso tudo por quê? Porque é em função da presença do fígado, né, do nosso lado direito, né? Então, por causa do fígado, acima, né, do rim direito, ele ocupa, então, essa posição um pouco mais inferior. Nessas figuras, nós podemos constatar, né, apesar de ser uma figura, a gente vê aqui a coloração marrom avermelhada, né, de cada um dos rins, órgãos pareados. Não dá para visualizar aqui a coluna vertebral, mas já sabemos que ela ocupa esse plano mediano do nosso corpo, um de cada lado da coluna vertebral, né? Se traçarmos um alinhamento aqui, dá para observar o rim direito mais baixo, né? Ocupando uma posição mais inferior em relação ao esquerdo, justamente aqui, ó, pela presença do fígado no lado direito do paciente, certo? Então, o rim direito mais inferior do que o esquerdo. Nessa outra foto, nós podemos observar, pessoal, acima da linha do quadril aqui, né? Um pouquinho acima, a gente tem o posicionamento de cada um dos rins, certo? Lembrando que eles estão fixados na parede posterior do abdômen. E aqui a gente tem, né, essa linha, né, mostrando novamente o rim direito ocupando uma posição mais inferior em relação ao esquerdo. Bom, além disso, né, os nossos rins, eles apresentam duas faces, ou seja, uma face anterior e uma face posterior. Apresenta também duas bordas que também podem ser chamadas de margens, ou seja, borda medial e borda lateral, borda ou margem medial e lateral. Apresentam duas extremidades que também podem ser chamadas de polos, ou seja, extremidade ou polo superior, extremidade ou polo inferior. Lembrando aqui, pessoal, que sobre o polo superior, cada um dos rins apresentam posicionado ali nesse polo a chamada glândula suprarrenal ou adrenal. Podemos observar então, pessoal, essa daqui,
né, essa figura está mostrando a face anterior do rim, certo? O que nós podemos observar, né? Ela é mais fechada em relação a essa daqui, né, que é a face posterior, né? Então, aqui a gente visualiza as estruturas já quando elas estão externamente aos rins, né? Aqui o ureter e aqui os vasos sanguíneos. E nesse outro aqui, pessoal, nessa outra figura, a gente tem a face posterior e ela mostra mais, né, as estruturas aqui entrando e saindo do rim. Portanto, então, esse é um diferencial, né? Face anterior mais fechada aqui e a face posterior um pouco mais aberta aqui, mostrando mais um pouco as estruturas ali entrando e saindo de cada um dos rins. Bom, nessa outra figura, a gente continua observando, né? Aqui é a borda medial, né, do nosso rim. Desse outro lado é a borda lateral, tá? Aqui é o polo superior, aqui é o polo inferior. Tudo que eu mostrei do lado de cá, a mesma coisa para o outro rim, certo? Lembrando, né, que a gente tem aqui, né, passando o nosso plano mediano, né? E, mais uma vez, a posição dos rins, né? O posicionamento do rim direito mais inferior em relação ao esquerdo. E aqui parecendo um chapéuzinho aqui sobre cada um dos polos superiores dos rins, a nossa glândula suprarrenal. Bom, na sequência, nós temos mais essas características aqui do nosso rim. Hilo renal, cápsula fibrosa, cápsula adiposa e fáscia renal. A depressão próxima ao centro da margem medial, através da qual o ureter deixa o rim e os vasos sanguíneos e linfáticos e nervos entram e saem, é chamada de hilo renal. Portanto, pessoal, todas essas estruturas citadas que estão entrando e saindo, né, nessa depressão, o nome dessa depressão é hilo renal. Já cada rim é recoberto por uma cápsula fibrosa, tá? Que vai ajudar, além de manter a forma do rim, vai servir também como uma barreira contra traumas, tá? Então tem a função de proteção. Envolvendo a cápsula fibrosa está uma massa de gordura denominada de cápsula adiposa, certo? Então nós temos na sequência, né, a cápsula, primeiro, né, sobre a superfície do rim, a cápsula fibrosa, e sobre a cápsula fibrosa, a cápsula adiposa. Envolvendo, né, como uma terceira camada que reveste o rim, nós temos a chamada fáscia renal, certo? Ela envolve o rim, envolve a cápsula adiposa e ancora o rim na parede posterior do abdômen. Vamos ver então como que fica isso. Aqui, pessoal, nós temos então, está recortado, né? Mas nós temos a superfície aqui, o rim mesmo, propriamente dito, a sua cápsula fibrosa, né? Depois, sobre a fibrosa, a cápsula adiposa, tá? Então, não está ilustrado aqui, mas envolvendo todas essas como uma terceira camada, teríamos a fáscia renal. E aqui, essa depressão, né, esse espaço onde estão entrando e saindo essas estruturas, nós temos o chamado hilo renal. Bom, pessoal, agora nós vamos continuar falando dos rins, porém, nós vamos falar um pouquinho da sua estrutura interna. Internamente, os rins apresentam duas regiões. Uma região mais externa, de cor vermelho clara, denominada de córtex renal, e uma outra região mais interna, de cor marrom avermelhado escura, denominada de medula renal. Dentro dessa medula renal, pessoal, nós vamos ter várias estruturas cônicas chamadas de pirâmides renais.
no vértice dessas pirâmides renais, nós temos, né, as papilas renais. Projeções internas do córtex renal, né, para dentro da nossa medula renal são chamadas de colunas renais. Colunas renais. Elas preenchem os espaços entre as pirâmides renais. Bom, no centro ali da estrutura interna do nosso rim, nós temos uma grande cavidade chamada de pelve renal. Nessa cavidade, né, nós vamos ter a presença de cálices renais menores e cálices renais maiores. São estruturas caliciformes, né, que fluem a urina vinda das regiões de córtex e medula renal para dentro primeiro dos cálices renais menores e depois, na sequência, para os cálices renais maiores. Bom, agora vamos passar para a figura para a gente poder visualizar tudo isso. Bom, aqui nós temos um corte, né, sagital aqui do rim. Nós temos a camada mais externa, né, de cor vermelho mais claro aqui, ó, denominada de córtex renal, certo? Toda essa camada mais externa. Internamente, nós temos essa outra região aqui, denominada de medula renal. Lembrando, né, que nós temos a medula renal, essa região, né, composta pelas pirâmides renais, que são essas estruturas aqui, né, e as projeções vindas do córtex renal, que são essas outras estruturas aqui, ó, que são os chamados colunas renais. Tá? Então, vamos lá, pessoal. As regiões córtex renal e medula renal. E, dentro da medula renal, as pirâmides renais e essas projeções chamadas de colunas renais. Bom, mais internamente aqui, mais ao centro do nosso rim, nós temos essa grande cavidade aqui, que é a pelve renal, certo? E é envolvida por várias estruturas caliciformes, que são essas chamadas cálices renais menores, e a junção de cálices renais menores forma o cálice renal maior, tá? Aí, como que vai acontecer? A urina, ela vai merejar aqui nesse vértice da nossa pirâmide renal, que é a papila renal, é coletado aqui por esse cálice menor, vai para os cálices maiores e desemboca aqui nessa grande cavidade chamada pelve renal. Depois nessa região aqui, essa urina ela vai sair pelo ureter, em cada um dos rins. Certo? Então, de importante aqui nós temos, né, as duas regiões, córtex renal e medula renal. Na medula renal, nós temos as pirâmides renais e as colunas renais. Essa grande cavidade é a nossa pelve renal e essas projeções caliciformes são os cálices menores, que desembocam a urina num cálice maior e, por sua vez, desembocam nessa cavidade aqui chamada de pelve renal. Bom, pessoal, é bastante importante a gente ter a noção de todas essas estruturas internas do rim. Só para chamar atenção, né, aqui está representado com um aumento muito grande um néfron, que nós vamos ver daqui a pouquinho, né, na sequência das nossas aulas. Até!